exaltação, consolo e encorajamento. A leitura será em Miqueias, capítulo 6, verso 1 ao 16. Eu gostaria que, à medida que vamos percorrendo na leitura do capítulo 6 de Miqueias, você já fosse visualizando um tribunal de júri, porque é exatamente o que vamos notar que está acontecendo aqui. Deus está colocando o seu povo numa espécie de banco dos réus e está julgando a nação. Olha bem para o contexto do profeta Miqueias, um dos poucos profetas menores que fala da parte de Deus tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, tanto para as 10 tribos cuja capital era Samaria e reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Essa passagem vai descrever a perspectiva de um tribunal de júri, onde Deus convoca ou intima o seu povo a um julgamento. Miqueias 6, verso 1 ao 16. Agora, pois, ouve com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouve a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó povo meu, dize-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balão, filho de Beor, respondeu? Lembra a viagem que fizeste desde Cetim até Gilgal? E reconhece que todas as atitudes de Yahvé foram justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor? E como me curvarei perante o Deus Altíssimo? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de 1 ano? E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó homem, ele já te deixou saber o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça? Ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus? Eis que a voz de Yahvé está clamando à cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias. Porventura ainda há tesouros de corrupção na casa do ímpio? E o efa, o padrão de medir, falsificado, que é maldito? Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que te livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás,
pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberás o vinho. Porque vocês observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um escárnio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. A palavra de Deus é inspirada por Deus aos homens, que não é temporal, mas é eterno, e que quando você lê Miqueias, bem como outros profetas menores e maiores, a percepção que você tem é que você está fazendo uma radiografia e um diagnóstico muito preciso, muito meticuloso do que você e eu estamos vivendo hoje. Talvez Miqueias seja mais atual a Tribuna, a Gazeta, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, ou os diários que circulam nas bancas, noticiários pelos meios de comunicação televisivo e estações de rádio. O que Miqueias está fazendo aqui, antes de introduzir esta cena do tribunal de júri, onde o povo de Deus é chamado, convocado, intimado para esta sala de julgamento, é que ele vai fazer uma espécie de análise profunda de como estava a sociedade daquele tempo. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ou seja, ele está falando para toda a nação, não apenas para as 2 tribos do sul, do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Mas ele está falando também para as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. No capítulo 1 de Miqueias, verso 5, nós vamos ler o diagnóstico que ele traz e da nação de Israel, das 2 tribos do sul, das 10 tribos do norte e de toda a nação. Mas antes de entrar no texto lido, parece que está fazendo um diagnóstico de Brasília, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Inglaterra, Tóquio, Pequim. Enfim, vamos ao texto. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Os problemas vividos naquele tempo tão distante de nós, há 2.700 anos, são os mesmos problemas que nós enfrentamos agora. O coração do homem é corrupto desde o Éden. Na verdade, nem deveríamos nos espantar com tantos desmandos. Há algo novo na terra? Todas as injustiças, com todas as distorções da lei, com todas as decisões injustas dos tribunais, há algo novo? Com tanta violência nas ruas, com todas as explorações do comércio internacional, porque é exatamente o que veremos aqui agora, através da lente do profeta Miqueias. Então vamos ver que o diagnóstico que ele traça sobre o povo de Israel se assemelha com a sociedade brasileira de hoje. Primeiro, Miqueias vai fazer uma denúncia, o que nós chamamos de o aparelhamento do Estado para a corrupção. Estão unidos de comum acordo para executar o mal. O capítulo 2, versos 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder das suas mãos. Uma coisa é você conceber o mal na sua cama. Outra coisa é você ter o poder e controle para o executar.
porque o poder de fazê-lo está em suas mãos. Isso é o aparelhamento do Estado para a corrupção. Os homens maquinam e os homens têm o poder de praticar o mal, porque todo o sistema está nas suas mãos. Isso já existia há 2.700 anos. Miqueias vai denunciar o que nós chamamos hoje, meus irmãos, de uma inversão de valores. Olhando para a sociedade, você vai ver isso ou não? As pessoas aplaudem aquilo que deviam se envergonhar, promovem o que deviam ser proibido, estão escarnecendo daquilo que tem virtude. Vamos ver Miqueias capítulo 3, versos 2. A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. Não há uma racionalidade, mas paixão. As pessoas não odeiam o bem porque é mal. Há um ódio, uma paixão por trás. A visão está torcida, os valores invertidos. Por isso está aborrecendo o bem e amando o mal. O coração corrompeu-se e tornou-se superenvolvido. Seu coração foi corrompido na inversão de valores. Em Isaías, contemporâneo de Miqueias, já chamavam trevas de luz e luz de trevas, o doce de amargo e amargo de doce. A sociedade está pelo avesso. Aquilo que é digno, aquilo que é legítimo, aquilo que é santo, aquilo que é recomendável, a sociedade escarnece. Aquilo que é vil e vergonhoso e que traz opróbrio, vergonha, derrota, fracasso, a sociedade promove. Os meios de comunicação, até as leis favorecem. Parece que esse diagnóstico de Miqueias é para o Brasil, da nossa sociedade de hoje, não? Miqueias vai também denunciar a exploração e para isso vai usar a palavra muito pesada. Miqueias 3, versos 3. E comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Estamos falando da nação que é conhecida como a nação do povo de Deus. A exploração era tal que Miqueias não encontrou outra forma de expressar, outras palavras para expressar essa maldade e descrever esses atos como um ato canibal. Pois é, como assim? Se você pegar uma pessoa, esfolá-la, tirar a pele, comer a carne, roer os ossos, o que é isso? Uma sociedade draconiana, onde os poderosos se sentem no direito de explorar, matar, destruir, de arruinar os mais fracos. Mas tem mais. Quando a sociedade estruturada dividiu-se em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O judiciário tem o papel e a função de defender a lei. Se um desses outros 2 poderes se dividir para a direita ou para a esquerda, ou qualquer desmando for feito na sociedade, injustiça, e praticar a violação da lei, cabe ao judiciário defender a justiça e aplicar a lei. Então, como estava o judiciário naquele tempo? Vamos ver o capítulo 3, verso 11 de Miqueias. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro,
e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Já observou o símbolo da justiça? Com uma mulher com uma balança na mão e os olhos vendados. Isso quer dizer que a justiça não tem lado, não pende mais para um lado ou para o outro. A justiça não julga pela capa, mas pelos atos. Mas aqui, Miqueias diz que o poder judiciário está corrompido, porque os juízes, a quem ele chama de cabeças, dão suas sentenças por suborno. É o quanto o juiz leva, são os interesses não confessados, rasteiros para aqueles que estão assentados para fazer a justiça. Venderem as suas consciências para favorecer os poderosos, para explorar os fracos, os inocentes, e perverter assim o juízo, a justiça e a lei. Essas passagens não estão falando de Brasília, estão falando de Israel, de injustiças praticadas há 2.700 anos. Mas é também a realidade de hoje da nossa sociedade. E veja o que de mais grave ainda Miqueias vai dizer, meus irmãos, e denunciar no capítulo 7, versos 3 a 4. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior do que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, e, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. É ou não é o que acontece hoje na maioria das nações? As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Assim é o crime organizado, planejado, pensado, refletido nos bastidores. Notem, o príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, os poderosos falam dos maus desejos de suas almas e assim juntamente urdem a trama. Há um conluio, há um pacto do mal, há uma aliança para praticar a injustiça. Nenhuma surpresa, Qualquer pessoa que não sabe nada da Bíblia vai pensar que estamos falando daqui, do nosso país e do mundo atual. Vemos o conluio dos poderes para a prática do mal. Já que os poderes estão corrompidos, será que tem uma reserva moral na nação? Qual seria? A igreja, ou melhor, a religião. Essa não se corrompeu. Será? Não se vendeu. Será? Vamos ver qual o diagnóstico do profeta Miqueias. Capítulo 3, verso 5. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam Shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturraram de comida. Profetas da conveniência pregam o que é gostoso de ouvir porque foram subornados por dinheiro.
A motivação que os leva a pregar é o dinheiro. São mercantilistas da fé, sem compromisso com a palavra de Deus e com a verdade de Deus. Eles querem encher, saciar seus desejos, engordar suas contas, encher seus bolsos. Vejam mais no capítulo 3, verso 11. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. É pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Pregam mensagens otimistas, motivacionais, agradáveis, de prosperidade e de sucesso. Diz que nada de mal irá nos acontecer. Enquanto a nação está indo pro buraco, indo pro cativeiro, miséria campeando para todo lado. Estão maquiando a verdade, pregando mentira. Meus irmãos, a situação é grave. E agora, o que podemos dizer? Podemos dizer que, já que a religião está corrompida, os poderes constituídos estão corrompidos, ainda tem alguma coisa de reserva moral para a nação? E que reserva moral é esta? Ainda existe a família. E como estava a família nos tempos de Miqueias? Vamos ver o capítulo 7, 6. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. E agora, acabou tudo? A vaca foi mesmo pro brejo? Parece que a família do tempo de Miqueias estava sendo atacada. A família estava desunida, desestruturada. Não está diferente hoje. A família está disfuncional. A família está arruinada também. O diagnóstico de Miqueias é tão sombrio que quando ele olha panoramicamente, de forma geral, chega a uma conclusão triste e dolorosa. Vamos ver o capítulo 7, versos 2. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Pois bem, esse é o contexto do capítulo 6 que nós já lemos e que vamos agora voltar nele e adentrar para vermos esse tribunal de júri. Vamos tentar entender o que é esse cenário armado de um tribunal de júri. No capítulo 6, do verso 1 ao 5, está acontecendo a acusação. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Então o promotor primeiro chama o réu. Vamos, defenda a sua causa. Vai lá. Você tem amplo direito de defesa. Está falando para o povo de Israel e povo de Judá, falando para Samaria e para Jerusalém. Vamos, defenda a sua causa. Então, o júri recebe instrução no verso 2. Ó montes e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com seu povo e entrará em juízo contra Israel.
As testemunhas que formam esse corpo de jurado está no verso 2, e que são as testemunhas que viram os crimes sendo perpetrados. Quais são essas testemunhas? Vamos ver, verso 2. Fundamentos. Os fundamentos são absolutos. Não são coisas relativas que com o tempo podem variar ou se adaptar a uma determinada situação. Os fundamentos nunca vão mudar, são absolutos. Por exemplo, a lei moral de Deus é um fundamento. Outro exemplo, a ordem que Deus deu: haverá dia e noite, enquanto houver sol e lua, também haverá dia e noite. Em algumas versões, em lugar de fundamento, da palavra fundamento, encontramos a palavra outeiros. Outeiros pode querer dizer lugares altos para adoração e fazer sacrifícios a Deus. Tudo que se relaciona a adorar a Deus, as suas promessas e tudo mais que Ele fez e criou para nós. Monte pode ser considerado templo, reino e governo. Também faz parte de fundamentos, de alicerces. Então, os montes, os outeiros, os bens duráveis da terra, a natureza, enfim, que está vendo o cenário de tudo, acompanhando tudo. Deus chama a natureza para julgar o seu povo, para dar o seu voto de veredito na sentença do seu povo. Porém, ainda a promotoria apresenta a acusação no verso 3 ao 5. A primeira acusa o réu de ter se afastado de Deus. Observe no verso 3. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responda-me. Há uma exclamação alta e clara: povo meu. Aqui Deus mostra-se triste, doído com este povo. Que te fiz? Responde. Expliquem-se. O amor de Deus nos constrange. Apesar de todos esses crimes, Deus chama esse povo de quê? Povo meu. Apesar dos meus pecados, Deus chama-nos meus filhos. Que te tenho feito? Toda a bondade de Deus está sendo vista aqui como se ele fosse um carrasco. Que te tenho feito? Responde-me. Notem que depois do promotor acusar o réu de ter se afastado de Deus, acusa também o réu de não ter valorizado a sua libertação, no verso 4. Pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi. Lembra do Egito? Lembra que foi escravo? Lembra que trabalhava debaixo de chicote? Pois é, eu tirei você de lá, te arranquei de lá, eu te remi. Assim somos nós, como estávamos antes de estarmos com Deus. Pare para pensar. Estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Estávamos sem Deus, escravos do pecado, nas garras do diabo. Estávamos no império das trevas, cheios de delitos, depravados. Estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus enviou o seu Filho, o seu ungido, e pelos méritos de Jesus, fomos sarados, perdoados, lavados no teu sangue. O próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio do seu Filho, no qual todo o que nele crê, no Filho, será também feito filho de Deus. Bem, o promotor está acusando aqui o réu de não valorizar sua libertação, sua redenção.
Depois a promotoria vai acusar o réu de não valorizar a sua liderança. No verso 4. E eu enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. O que isso quer dizer? Que Deus não só tirou o povo do cativeiro, mas deu também uma liderança para o povo. Moisés era o homem mais manso da terra, suportando a carga do povo, orando pelo povo, colocou-se na brecha em favor do povo. Agora o povo não valoriza, não prestigia sua liderança e se rebela contra e fala mal da sua liderança. Vamos ver no verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Cetim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Não somos muito diferentes, esquecemos logo a bênçãos e com línguas afiadas estamos prontos para reclamar e murmurar. Lembra que Balaque contratou um profeta para falar mal de vocês, para amaldiçoar vocês? Não conseguiu, porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Desde Cetim, local por onde começaram a caminhada no deserto, até Gilgal, por onde eles chegaram na terra prometida. E agora a terra está produzindo frutos excelentes. Do começo ao fim da jornada eu fui com vocês, eu abençoei vocês. Maná desceu do céu, brotou água da rocha, coluna de nuvem de dia para refrescar, coluna de fogo à noite para aquentar, roupas que não envelheceram, sandálias que não envelheceram. Derrotei os seus inimigos, levei vocês o tempo todo, lembra disso? Então, depois que a promotoria acusou o réu, agora o réu tem direito de defesa. Não se sabe aqui se o réu tem quem o defenderá ou se ele mesmo irá fazer sua própria defesa. Qual é a defesa? Versos 6 ao 7. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante o Deus Altíssimo? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas transgressões? Para Deus, culto e formalidade só não resolve. Nada adianta trazer um bezerro de um ano sem defeito. Sacrifícios separados de santidade não é o suficiente. Aí o réu pensou: bem, já que Deus não quer sacrifício de bezerro de um ano, então farei algo exuberante, grandioso. Quem sabe assim Deus aceitará. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros. É muita coisa. Será que assim ficará Deus satisfeito? Os homens ficariam impressionados, mas Deus vê o coração e a motivação. Quem sabe se ainda algo radical, se eu oferecer como culto a Moloque os meus próprios filhos em sacrifício para Deus? Não, Deus não aceita sacrifícios humanos. Em outras palavras, diante da acusação da promotoria, a defesa do réu é vã, muito fraca, não é convincente. O povo não tem defesa. Então, veremos o que a instrução é dada no processo. E nessa instrução dada desse tribunal de júri, Deus vai explicar o que Ele quer no verso 8. Ó homem, Ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade
e andes humildemente na companhia do teu Deus. Hoje parece que Deus está sendo empurrado para dentro dos templos cristãos, como se Deus só se interessasse com o que acontece dentro dos templos. Mas não. Deus está nas ruas, no comércio, nas transações, nas empresas, nos tribunais, nas prefeituras, no Senado, nas alianças, nos planos feitos nas surdinas. O que Deus quer então dos nossos líderes, dos líderes do seu povo? Deus quer que eles pratiquem a justiça. Se não andarmos humildemente com Deus, não seremos capazes de praticar a justiça nem de amar a misericórdia. Pois bem, voltando à instrução dada, agora o julgamento é concluído. O juiz no tribunal de júri ordena que o réu ouça sua sentença. Versos 9. Eis que a voz do Senhor clama a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribos de Judá e suas assembleias. O juiz mostra o dispositivo que o réu infringiu da lei. O que o réu infringiu da lei? Versos 10. Porventura ainda há tesouros de corrupção na casa do ímpio? E o efa, o padrão de medir falsificado, que é maldito? Do que o juiz está condenando o réu aqui é que os bens que o réu juntou foi roubado, tomado, sujo de corrupção. Deus está presente nos tribunais, nas cortes, no legislativo, no executivo, nas negociações. O juiz revela o mecanismo de corrupção no comércio, no verso 10 e 11. É o detestável efa minguado. Poderia eu inocentar balanças falsas, pesos e bolsas enganosas? Ele está falando de comércio, onde você compra e paga por 1 quilo, mas que tem 900 gramas. Compra 5 quilos, mas leva 4,8 kg. Esta corrupção está nas ruas, nas cortes, nos parlamentos, nos palácios. Bem, mas o juiz, ao retratar e revelar os dispositivos que foram infringidos, retrata o crime da violência infligido contra os pobres. Verso 12. Porque os ricos da sua cidade estão cheios de violência, falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Esses pobres aqui eram os desassistidos, os órfãos e as viúvas, os que não tinham vez nem voz, quando iam defender as suas causas nos tribunais das cortes. Não tinham êxito, porque os poderosos mentiam, compravam sentenças. As sentenças eram sempre desfavoráveis àqueles inocentes. Então, adiante da conclusão do julgamento, o juiz vai aplicar a sentença. E a primeira coisa é que o réu vai colher o que plantou. Verso 13. Assim também passarei a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Quem feriu vai ser ferido, quem desolou vai ficar desolado. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Segundo, o réu vai experimentar uma insatisfação crônica. Verso 14. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas suas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que te livrares, eu entregarei à espada. O que significa isso? Será que mesmo indo num restaurante sairá de lá com fome? É isso? Não. Há uma enorme insatisfação, um vazio gigante no coração. Há uma falta de sentido aqui. A pessoa faz e continua fazendo. Nada vai preencher este vazio,
porque Deus não permitirá que esse vazio seja preenchido. E mais, o réu terá seus investimentos frustrados. Verso 15 e 16. Semearás, mas contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não beberás o vinho. Porque observastes os estatutos de Omri e todas as obras de Acabe, andastes nos conselhos dele. O que acontece aqui? Sempre que o establishment, ou o Estado, promove a falsa religião, ele está corrompendo a sociedade. Por quê? A ética é filha da teologia, porque tanto Israel quanto Judá estão neste caminho. E o que Deus vai fazer? Semearás e não cegarás, não mais prosperarão, terão seus investimentos frustrados. Muito dinheiro iníquo, não poderá sequer dormir. Acumular dinheiro ilícito, Deus não o deixará usufruir, nem na sua rua pode sair. Toda joia, restaurante, finos, roupas, sapatos, viagem, nada o satisfará no coração. Sentença final: 70 anos de prisão. Por isso farei de ti uma desolação dos habitantes da sua cidade. Serão alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. De certa forma, Miqueias, que profetizou tanto para o reino do sul quanto para o reino do norte, tanto para Jerusalém quanto para Samaria, ele está aqui profetizando os dois cativeiros. Samaria, 722, quando a Síria levou Samaria embora. Jerusalém, 586, quando Babilônia tomou Jerusalém. A destruiu e todos os bens seus, riquezas, tudo que juntaram, foram levados embora para a Babilônia. 70 anos de prisão, de cativeiro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Parece que a mensagem de Miqueias é sombria demais, dolorosa demais e desastrosa demais. Mas louvado seja Deus, porque Ele chamou este povo de povo meu. Que te tenho feito? Em meio a esse caos, Deus traz uma palavra de esperança. Ele não desiste do seu povo. No meio de reis maus, de profetas vendidos, de sacerdotes comprados, de crenças corrompidas, de famílias desunidas, da impiedade presente nas cidades, há uma promessa gloriosa nesse livro, no capítulo 5:2. A promessa que virá um rei, um profeta, que será sacerdote, que não vai se corromper, que não vai se vender, que não vai se dobrar e que vai ser o Salvador, Redentor, que vai ser a esperança de um reino que nunca vai passar e o seu trono será eterno. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias profetiza a vinda do Messias que já existia na presciência de Deus, nos planos de Deus, a vinda do Redentor Jesus, ungido, o enviado, o Cristo. Capítulo 7, 18 ao 19. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados,
e não mais relembra a transgressão dos remanescentes da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus faz os nossos pecados como a névoa, lança-os para trás das suas costas. Afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente se afasta do Ocidente. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. O que Deus fez? Nos ofereceu salvação, perdão, libertação. Ele providenciou o seu Filho. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.